Olá, meus queridos amigos e irmãos. Uma boa noite e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu trago para você, nessa noite, um assunto que incomoda muita gente, mas que é de extrema importância que você entenda. E é bem esclarecedor. No Evangelho, na Epístola de João, capítulo 4, a partir do verso 1, o apóstolo João, ele diz o seguinte: provai se o Espírito vem de Deus. Provai, ele manda provar. O próprio apóstolo manda você provar o Espírito. Diz: provai se o Espírito vem de Deus. Você vai encontrar isso no capítulo 4. Amados, não criais a todo espírito, mas provai. Ele fala, não, você não acredita em todo espírito, mas você prova se o Espírito vem de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm surgido no mundo. Nisto conhecemos o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Só até aqui. E aí eu vou discorrer para você um assunto em que, por experiência própria, isso é experiência, eu vivi isso, tá? Eu vivi isso, eu tenho mais de 30 anos que prego o evangelho no combate, né? Combatendo contra as forças do mal e salvando almas, né? É o nosso trabalho. Curando enfermos, expulsando demônio, é o nosso trabalho. E nós deparamos com algumas situações bem estranha, bem difícil de entender, em que muitas pessoas, e isso na igrejas onde eu congreguei, e depois na nossa própria igreja nós também nos deparamos com isso. Pessoas que estavam falando línguas estranhas de forma lindamente, desembaraçadamente, até línguas muito bonitas, bem elaborada, bem falada. E, no entanto, a gente chegava sutilmente por trás dessa pessoa e colocava a mão a mais ou menos uns 2 centímetros acima da cabeça dela, mas não movia para lado nenhum. Apenas começava a interceder, pedindo que o Espírito Santo descesse sobre ela e que abençoasse e que confirmasse se aquilo era um Espírito de Deus ou se aquilo era um enganador. E foram muitas, meu amigo. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que desabava no chão. Ela perdia o equilíbrio e ia para o chão e caía mesmo. Mas caía manifestada com entidades, viu? Entidades. Entidades. Entidades malignas. E em uma dessas pessoas, o espírito era tão ousado que ele desafiou um dos obreiros. Ele falou um monte de palavrão pro obreiro. Falou um monte de palavrão. E falou assim: burro, você não tá vendo? Você não tá vendo que ela tá cheia do Espírito Santo? Por que você vai fazer isso? E na verdade ele sabia que era o espírito do engano, né? E expulsava aquele demônio, a pessoa depois voltava e ficava bem. E um dos casos mais gritante que esse me chocou é quando uma senhora missionária, coitada, Deus abençoe ela, ela deve estar bem hoje, graças a Deus. E ela sabia que a gente trabalhava com cura, com libertação, e ela um dia procurou a gente. Só que ela falou: pastor, por isso que eu não cito o nome, mas é apenas uma senhora missionária. E ela estava fazendo a obra de Deus mesmo. Ela estava orando pelos enfermos, revelando, profetizando. E ela um dia ela me procurou, eu e minha esposa, e ela disse: olha, eu quero que vocês façam uma oração para mim, mas escondido, tá? Não tinha ninguém na igreja. Ela falou: aproveitei esse momento para conversar com o senhor. Deus me usa nos dons espirituais, eu oro, eu profetizo, eu revelo, eu falo em mistério, mas eu falei: mas qual o problema, irmã? Não tá tudo bem? Ela falou: não tá tudo bem. Porque eu sou muito nervosa, ansiosa, nervosa. Eu brigo, eu desentendo com meu marido, com os meus filhos, eu não tenho paz, eu tenho dor de cabeça noite e dia.
enxaqueca. E eu sou uma pessoa muito triste, muito angustiada. Eu falei, meu Deus. E ela, eu lembro que ela fechou os olhos, pôs a mão no coração. Eu só levei a mão sobre a cabeça dela e nem toquei. Uns 2 centímetros acima da cabeça dela, eu ordenei, eu contei até 3, de 1, 2, 3, e eu ordenei que o espírito do engano que estava enganando ela se manifestou de forma violenta, você está batendo, lutando, minha esposa se atarracou com ela e amarrou o espírito, e depois do espírito amarrado, eu fiquei curioso, e eu perguntei para aquele espírito, eu falei, por que você faz isso? É você que usa ela assim, assim. Ele falou, aquela coisa horrorosa dele. Mas por que você faz isso? O que ela leva em troca? Ele deu aquela risada sarcástica dele e disse, você não sabe, você disse que você é inocente. Eu falei, lógico que eu não sei, eu só estou perguntando porque eu não sei. Foi por causa da vaidade. Ela se sente importante no meio das pessoas, revelando, profetizando, falando em língua estranha. E o povo vindo até ela buscar ajuda. E ela se sente a pessoa. Você vê como é que Satanás é. Aí você nessa noite me pergunta, pastor, mas como é que eu provo se o Espírito vem de Deus ou se não é de Deus? Como é que eu provo? Como é que eu conheço? Por quê, pessoal? Porque o Espírito Santo batiza. O Espírito Santo batiza. Mas as entidades também batizam. E o pior é que essa entidade batiza dentro das igrejas. Você não sabia dessa? Então, como diz o outro, pensa nisso. Por experiência própria eu vi isso. Então, as entidades também batizam. Como que as entidades batizam? Batiza. A pessoa está dentro da igreja, ela não quer largar a prostituição, ela não quer largar o vício, ela não quer ser fiel a Deus no dízimo, na oferta, no trabalho de evangelização, no cuidado da igreja, ela não quer ser fiel de forma nenhuma, mas ela quer um tal do espírito, ela só não sabe que espírito que é, se é santo, ela quer um espírito, ela precisa de um espírito, mas ela quer continuar do jeito que ela está. É o tal do crente, desculpa a expressão, que ele não se molda à vontade de Deus, mas ele quer moldar Deus à vontade dele. Porque nós entramos na igreja do jeito que estamos. Só que lá dentro o Espírito Santo nos transforma em um novo ser, uma nova criação, e faz-nos nascer de novo. Mas tem pessoas que não. Ele não aceita nascer de novo. Ele debate, ele luta contra as regras que são de Deus, as doutrinas que são de Deus, a santificação que vem de Deus, o trabalho que vem de Deus, se levanta contra. Então é evidente que ele corre o risco muito grande de ele receber um espírito estranho desse, para poder enganar, enfim. E é assim que essas coisas acontecem, tá? Mas voltando a como que eu sei se o espírito que eu recebi é de Deus ou não, como que eu também consigo discernir se o espírito daquela pessoa que foi batizada também é de Deus ou não? É muito fácil. Eu sou pastor hoje, pela misericórdia de Deus, mas eu, desde obreiro, desde evangelista, depois obreiro, e depois a gente veio crescendo, a gente veio pegando experiência nesse campo, e Deus vem nos ensinando a discernir. Eu vou ler para você Gálatas, capítulo 5, o verso 22 a seguir diz assim, mas o fruto do Espírito, porém, é amor. Você vê? O primeiro fruto que o Espírito Santo produz é amor. E depois alegria. E depois paz, longanimidade, bondade, benignidade e bondade e fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você vê que a lei é desmontada aí. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele começa a produzir frutos. Automaticamente na vida dele, ele vai produzindo os frutos. É o Espírito Santo que faz para ele produzir aquele fruto. Ele passa a amar as pessoas. Ele tem amor, ele tem um amor de Deus. Aquele amor que você tem vontade de cuidar das pessoas, orar pelas pessoas, dividir o que você tem com as pessoas, sabe? Cuidar de gente. O primeiro passo que vem é o amor. Você se apaixona pelas pessoas que estão sofrendo e você quer cuidar delas de todo jeito. É um fruto produzido pelo Espírito Santo, não tenha dúvida disso. E aí depois vem a alegria. Quem é batizado no Espírito Santo, por mais luta que enfrenta, por mais tribulações rebordosas, ela é alegre, ela é feliz. Passa por um minuto ou outro de tristeza, ou um momento ou outro, porque isso é normal na vida do crente, o crente é perseguido, mas logo, logo ele está feliz, ele está irradiando o Espírito Santo, porque o Espírito Santo produz alegria.
ele tem paz. No meio da tempestade, está tudo se levantando, está tudo caindo, o mundo está caindo e ele tem paz. Ele está na perfeita paz porque ele sabe que tem um Deus dentro dele. E ele não se desespera, não exaspera. Ele confia no Deus, no Espírito Santo está dentro dele. Ele tem um Deus, ele é portador do Espírito Santo. Ele é uma embalagem, por fora você vê ele homem, um ser humano, mas por dentro dele tem um espírito, chamado Espírito Santo Consolador. Por isso que a gente discerne bem, longanimidade, quer dizer, você não sai por aí que nem um louco, tá entendendo? Atropelando as coisas. Bom, benignidade, você é bom. De natureza você é bom, você tem bondade em você, você tem fidelidade, você tem mansidão, você tem domínio próprio. Então, quer dizer, você desmonta tudo quanto é lei contra o pecado, contra o ódio, porque o Espírito Santo produz esse fruto lindo em você. Tem uma parte na Bíblia que eu gosto muito, acho que é o apóstolo Paulo que fala, vós já revestistes de Cristo, você foi crucificado com Cristo, já revestiste de Cristo. Revestir de Cristo é você estar vestido na roupagem de Cristo, quer dizer, você parece com Cristo, você é Cristo. Quando Satanás olha para você, ele não vê você, não vê o João, a Maria, o José, o Antônio, sabe, o Joaquim, sabe, a Neuza, a Josefa, não, ele vê o Espírito Santo, ele vê Jesus, porque você vestiu a roupa de Cristo. Você pode olhar no espelho e você se vê você como se fosse um homem normal, mas na visão espiritual, os demônios e o próprio Deus olham para você e vê você Cristo. Jesus olha para você e sabe que você é irmão dele. E o Pai olha para você e sabe que você é filho dele, porque você está vestido com a roupa do filho dele. Então, revestiste de Cristo, você está vestido com a roupagem de Cristo. Então, você é Cristo. E aí você produz frutos para Cristo, para Deus. E os frutos do Espírito Santo que você produz é o próprio Deus que se alimenta desses frutos, que é amor. Que é coisa mais linda do que você amar as pessoas, até mesmo os seus inimigos, e orar por eles e cuidar de todo tipo de gente. Poxa vida, esse fruto, quem se alimenta disso é Deus. Você é uma árvore boa que produz fruto bom, você produz amor, você produz alegria. A sua alegria irradia Deus, faz Deus ficar feliz com o seu contentamento. Você tem fidelidade, você tem bondade, você tem mansidão. E isso mostra que você tem o Espírito Santo. Você está entendendo, meu amigo? Então tem muitos profetas por aí. Tem muitos falsos profetas por aí. Fazendo os milagres, viu? Porque Jesus disse que eles fariam milagre. Porque se eles não fizessem milagre, não seria caracterizado profeta. Mas eles fazem milagre, eles curam. Mas só que Jesus também disse que no último dia eles vão chegar lá dizendo assim, eu curei no teu nome, expulsei demônio no teu nome. Mas Jesus vai olhar para ele e falar, ei, peraí, eu não conheço você não. De onde você vem? Que planeta que você é? Que eu nunca te vi. Ah, pastor, mas como que Jesus não me viu? Ele não te viu. Ele não te viu. Porque você não estava produzindo frutos para o Pai. O Pai, quando ele vem, naquela história lá da videira verdadeira, no capítulo 15, né, de João, a videira verdadeira, o Pai vem procurar fruto. E ele diz que aquele galho que não produz fruto, ele corta, joga fora, para que os outros produzam fruto. É isso. O fruto é isso. Você viu como é que é lindo o Evangelho? Como é que é bonito conhecer para poder não ser enganado? Para não sair por aí recebendo qualquer espírito, ainda que fale línguas estranhas, bonitas, mas o Espírito não produz nada. O Espírito Santo, sinceramente, é um zero à esquerda quando se trata de amor, benignidade, bondade, fidelidade, paz. Sabe aqueles profetas que, eis que o Senhor vai te matar, eis que vem uma benção assim, meio outra benção assim, mas você vai perder isso, você vai perder aquilo. São esses profetas. Tá cheio por aí, hein? Ele dá com a mão esquerda e ele arranca com a direita. Ou ele promete uma benção, ou então ele tá com uma profecia que você vai morrer e morre mesmo, porque é do diabo, mas é uma profecia. Por isso, vigia muito com o negócio de profecia e com o negócio de espírito, sabe? Eu sou pastor há algum tempo, pela misericórdia de Deus, eu já vi muita coisa. Olha, eu ainda vou ver muita coisa ainda. Eu já vi muita coisa estranha e a gente alegra, nosso coração alegra porque sabemos o Deus que servimos e o Deus que mora no nosso coração, na nossa vida. Tá bom, meu querido? Um abraço e que Deus te abençoe. Dê um like, dê um joinha aí, se inscreve nesse canal
Pede para os amigos, compartilha com os amigos essa palavra linda e maravilhosa de ensinamento, de instrução, de discernimento, para que você possa ajudar muitos cristãos bacana, que tem uma fé, que quer realmente o melhor e às vezes são enganados. De repente você consegue tirar uma pessoa dessa do engano. Eu já tirei muitas pessoas, já tirei muita gente do engano. Uma vez eu disse para as pessoas que estavam enganadas, eu disse, ó, se você ficar imitando o Espírito Santo, ficar pegando esse genérico aí que não é Deus, Deus nunca virá, você nunca terá o verdadeiro. Então parte para o verdadeiro, não aceita o genérico, não aceita o falso, aceita o verdadeiro. E busque em jejum, em oração, em fidelidade, que Deus é misericordioso, bondoso e amoroso, e Ele vai te dar o Espírito Santo. Você pode tirar a pessoa dessa enrascada. Às vezes é seu amigo, às vezes é seu parente, às vezes é um membro do corpo de Cristo que está do seu lado e você vê a vida dele e você fala, como pode aquela pessoa ter o Espírito Santo? Aquele não é Espírito Santo. Agora você sabe que não é mesmo, tá bom? Um abraço, me ajude, compartilhe nosso áudio em nome de Jesus Cristo. E até a próxima, no precioso nome de Jesus, tá bom? Fique na paz do Senhor.